Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos para mais uma live. Esta live que vai trazer, vai elucidar, prestem atenção, vai elucidar o que você nem imagina. Sabe aquele conhecimento que você acha que tem ou não tem, tá na dúvida? Então, para quem tá chegando aqui agora e não sabe nada do que tá acontecendo, eu vou explicar aqui com riqueza de detalhes tudo tintim por tintim. Então, o que acontece aqui? A semana, temos o evento da Semana da Nova Era da Enfermagem, que é um evento especial, com 3 aulas, onde eu vou te ensinar, prestem atenção, onde eu vou ensinar profissionais da enfermagem a ingressarem no mercado de trabalho com conhecimento, segurança e o melhor, em menor tempo. Então, esse evento especial que eu trago aqui é para você que precisa e que merece ser o destaque aí na sua empresa, ou se está se formando agora, independente se você é recém-formado, se você já está no mercado de trabalho, ou até mesmo para aquela pessoa que quer retomar, quer reingressar na enfermagem. Então, esse evento ele foi preparado com essas 3 aulas, especialmente para você. Lembrando que a primeira aula já foi disponível na segunda-feira. Olha só que beleza, aula 1. Ontem tivemos a aula 2 e a aula 3 será liberada amanhã. Então, conte aqui para mim se você já fez aquele resumo top da aula 1 e 2 e deixou lá publicado na comunidade do Facebook. Fala aqui pra mim. Olha, eu fiz o resumo. Sabe por quê? Se você fizer o resumo da aula 1, da 2 e amanhã da 3, você estará concorrendo a um prêmio, um brinde. Não vou nem falar o que é. Vai concorrer a um brinde. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na sua vida. Mas lembrando, só vai ter acesso ao brinde o melhor, o resumo que for escolhido. Então, as pessoas vão postar lá, assisti a aula 1, fiz o resumo, publiquei lá na comunidade do Facebook. Aula 2, fiz o resumo, publiquei lá. E amanhã, aula 3, também faz o resumo. Destas pessoas que fizeram o resumo, serão escolhidas uma para que seja o melhor resumo. Vamos julgar aqui, eu e minha equipe, qual o melhor resumo para presenteá-lo. E olha, você não vai se arrepender. Então, capriche. Então, antes de começar a nossa live de aprofundamento da aula 2, tá? Lembrando que já fizemos aí a aula 1 de aprofundamento, a live, e eu vou explicar por que eu dei esse tema. Então, na segunda-feira, para quem participou, eu liberei um checklist aqui na minha mão. Checklist, eu quero saber aqui se você já imprimiu o seu. É importante, porque com esse checklist, você estará aqui acompanhando todas as lives de aprofundamento e com ele em mãos, impresso, vai facilitar para que você coloque aqui em prática tudo que eu deixei ali no checklist. E você vai saber se está ou não pecando em alguma etapa do processo. Então, caso você ainda não tenha feito a sua inscrição, corra lá. Ou então digite aqui. Tem o link na bio lá no Instagram. Pode clicar e ir para lá direto. Ou se você quer se inscrever no evento, e você precisa se inscrever porque você não pode perder, só colocar aqui, eu quero, nos comentários, que a minha equipe vai enviar para você no direct o link para que você se inscreva no evento. Ou clica lá na bio, no Instagram, que você vai direto
ter acesso aí às 2 aulas que já foram liberadas. Então, eu quero aqui saber um pouquinho de você, de onde você fala, coloque aqui nos comentários. Pessoal, esse evento é especial para vocês precisam participar, interagir, imprimir o checklist, coloque aqui para mim quem tá com o checklist em mãos, porque você não vai se arrepender. Então, hoje faremos a aula de aprofundamento da aula 2. Então, nós vamos discutir o que foi colocado ali, o que eu citei, o que eu abordei na aula 2. Então, assim fica muito mais fácil de esclarecer qualquer dúvida que possa ter ficado. Você assistiu lá, teve acesso à aula 2, puxa, mas eu tive dúvida numa questão que você falou. Então, se você preencheu o checklist, você já está com meio caminho andado. Então, lembrando que o checklist está liberado lá na comunidade do Facebook e também nos grupos do WhatsApp. Então, esse é o momento, pessoal, para começarmos já a correção dele. Então, vai lá, pegue, se der tempo ainda de imprimir, acesse lá e imprima, que você vai conseguir e vai facilitar para que você acompanhe. Então, vamos ver aqui de onde que você está falando. Coloque aqui a cidade, sempre lembrando que esse evento ele está sendo difundido aí pelo Brasil. Então já temos aí participação de pessoas de Minas, Pernambuco, Bahia, Mogi das Cruzes, São Paulo, Santos. Então coloque aqui para mim. Você é estudante? Já está formado ou pretende reingressar no mercado de trabalho? Quero conhecer meu público. Olha, eu não consegui assistir a aula. Recadinho importante. A aula foi liberada ontem, 8 horas da manhã, e amanhã, sexta-feira também. Mas tem pessoas que já estão me mandando aqui que não conseguem porque trabalham. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Essas 3 aulas do evento da Nova Era da Enfermagem, elas ficarão disponíveis por pouco tempo. Então, veja bem, amanhã será liberada 8 horas da manhã a terceira aula, amanhã sexta-feira. 8 horas da manhã. Por algum problema ou você está trabalhando, teve um imprevisto, não conseguiu ter acesso, e você chegar do seu compromisso, do seu trabalho, enfim, você ainda assim vai conseguir assistir. Tanto a aula de amanhã, como as outras 2 que já foram liberadas. Porém, não ficará por muito tempo. Então, até domingo vai estar disponível. Depois disso, não mais. Então, eu tô passando esse recado porque as pessoas estão ali me mandando e eu sei que estão super preocupadas por conta do horário. Eu entendo, mas não se desesperem que teremos aí acesso. Então, vamos começar aqui a corrigir nossas questões. Olha lá, pessoal, João Pessoa, estudante, ó, beleza, São Luís do Maranhão, olha só, é Brasilzão, né? Eu sinto a energia de vocês daqui, pessoal, e aproveito também aqui para deixar a minha gratidão, porque vocês estão participando, deixando um recado, se preocupando com o evento, se vai ficar ou não disponível, e isso faz toda a diferença. Sabe por quê? O mercado está atrás de você, viu? Você que está aí do outro lado, o mercado de trabalho está à sua espera. Pode acreditar. Escreva o que eu estou te falando. Pega uma caneta, um papel. Falou a professora Lília, ou a enfermeira, como você queira me chamar, falou. E está mesmo. Porque você é o diferencial. Porque você está aqui hoje. Pode acreditar nisso. Estou dando um tempinho aqui para que você pegue lá seu checklist. Não tem erros. Vamos corrigi-los, vamos falar das questões, vamos trazer aqui temas que vá refletir aí, que vai trazer uma reflexão e talvez que você nem se dê conta que esteja acontecendo. Então, eu sou de Parauapebas. Muito bem, recém-formadas. Sejam bem-vindas também, pessoal. Recém-formados, como eu falei.
O evento é para recém-formados, profissionais que já estão no mercado de trabalho e aqueles que queiram reingressar. Nossa, muita gente me pergunta, nossa professora, mas você tem muito alunos que já estão no mercado de trabalho. Eles precisam? Precisam, e vocês vão entender o porquê precisam. Não é ficar só na zona de conforto, não. A gente precisa correr atrás, porque nada cai do céu. Não esqueça disso. Nada que você não coloque a sua energia, que você não lute, com certeza não vai bater na sua porta. Isso daí pode ter certeza que não, tá? Então, vamos para a primeira pergunta aqui do checklist. Então, eu coloco aqui, ó. Se você já entendeu quais os erros está cometendo, é garantido que já saiba como corrigi-los? Será que é garantido? Por exemplo, eu sei quais são os erros. Os erros são esses. Será que esses erros que eu estou cometendo, eu posso garantir que eu sei corrigi-los? Nem sempre. Às vezes você nem sabe como fazer isso. Não basta saber desses erros. Aqui eu coloquei sim ou não. Eu gostaria que você que está do outro lado, se respondeu essa questão, se colocou, né? Respondeu sim ou não. Quando eu coloco aqui, pessoal, olha, somente saber dos erros não vai te fazer diferença. Concorda comigo? Isso não vai garantir que eu consiga corrigir. Por que será? Será que eu vou ter um direcionamento? Às vezes você vai tirar dúvidas de qualquer questão com qualquer pessoa. Você sai com mais dúvida do que aquela que você estava no início. Isso acontece muito com pessoas que acabaram de se formar, por exemplo. Ela sabe que ela, em alguma disciplina, e eu, como também sou professora, dou aula presencial, além das plataformas, o aluno chega, nossa, mas eu sei que eu errei aquilo, fui tentar resolver aquele problema, fiquei mais enrolado do que cabeça deu um nó, porque não tem aquele direcionamento. Então, para quem assistiu a aula 2, que foi liberada ontem, prestou atenção no que eu falei ali naquele vídeo, vocês precisam entender, quando você descobre um erro, você está com uma bomba na mão. E ao mesmo tempo, você precisa resolver aquilo. O tempo conta muito. Às vezes eu fico procrastinando. Isso daí eu sei que eu sou fraca, mas eu tenho que estudar. Tem gente ainda que fala isso. Eu sei que eu peco nessa questão. Uma hora eu vou atrás. Só que pode ser tarde demais. Aí vem outro, e já garantiu a vaga dele no seu lugar. Enquanto você tá pensando como fazer, de que forma fazer, já veio outro. E tempo, como diz aí o ditado, tempo é dinheiro. Quando você tá tentando, tá pensando, eu vou melhorar, um dia eu vou melhorar isso. Outros exemplos, eu imprimo provas. Tem aluno que chega e fala, imprimo provas, estudo por provas. Será que ele tá sabendo o que ele tá errando ali? Será que estudar por provas, por questões, é um meio certo? Será que aquele Googlezinho que você deu lá, clicou, foi? Aquela resposta, ela cabe naquele erro que você acha que vai conseguir corrigir? Eu já tive alunos meus, dentro da plataforma mesmo do método, que, pelo amor de Deus, professora, eu entrei lá numa questão, lá num tema e não consegui até hoje decifrar. Porque não teve direcionamento. Então, saber só que errou sem tomar uma atitude certa. Se você acha que é certo você estudar por provas, por questões de Google,
Não sei, cada um procura a sua melhor forma. Mas eu já lhe digo aqui de antemão, não existem fórmulas prontas. Você tem que ter um direcionamento, porque às vezes você nem sabe aquele erro onde que você pode melhorar. De que forma que você pode melhorar aquela questão. Muita gente sai ali eu já tenho diploma. Eu canso de falar isso para os meus alunos. Não adianta lá pegar só o diploma. Quando você pega o diploma é que começa o processo. Muitos que estão aqui ao vivo podem colocar se faz sentido isso que eu estou falando ou não. De qualquer momento. É aí que começa. Ah, professora, mas você está falando então que eu vou ter que estudar. Eu sou uma eterna estudante. Eu preciso me atualizar. Eu me inscrevo em congressos, eu vou em palestras, porque sempre tem algo novo para aprender. Não esqueça disso. A gente precisa ter o domínio de tudo que a gente tem para oferecer para o nosso paciente. A gente precisa desse domínio, sabe por quê? Porque é uma vida, é um paciente que está ali do outro lado. Então, se eu for ali numa fonte que não é segura, eu vou aprender algo errado. E isso pode fazer a diferença na vida de uma pessoa que confiou a vida ali nas suas mãos. Então, não basta só saber dos erros. Eu preciso saber se eu estou focando naquele erro de forma certa, assertiva. Então, pense nisso. Segunda questão. Coloque aqui para mim se você respondeu, completou essa frase. Olha lá. O que gera a transformação de verdade não são as lacunas. São eu falo isso lá na aula 2. Coloque aqui para mim. Vou até tomar uma água para esperar essa resposta. Vou repetir. O que gera a transformação de verdade não são as lacunas, são os... Se alguém quiser chutar, o ideal é que coloque lá o que foi dito na aula 2. O que gera a transformação de verdade não são as lacunas, são os pontos cegos. Ai, professora, agora você me enrolou. O que são pontos cegos? É algo que você acha que domina, mas você não consegue enxergar. Sabe quem vai enxergar? O seu recrutador. Olha, teve gente que colocou aqui, pontos cegos. Parabéns, é isso aí. Sabe aquela famosa frase? Às vezes a gente não consegue ver os nossos próprios erros. Realmente, ela é certa. E esses erros são pontos cegos. Essa questão puxa um pouquinho da primeira. Eu tô ali naquele modo automático, fazendo, repetindo aquela tarefa, tarefeiro. E sem raciocínio clínico, crítico, só tô ali executando. É o meu ponto cego. Eu não consigo enxergar nada além daquela prática. E aquela prática pode ser um curativo, pode ser uma punção venosa, com recurso diferente. Mas eu tô ali, ó. Meu ponto cego tá aqui. As coisas estão acontecendo, mas eu tô... Aquela síndrome de Gabriela. Ah, mas eu fiz sempre assim. Não vou mudar, é sempre assim, eu nasci assim, eu morri assim, eu vou viver assim. E tem profissionais que repetem isso. Ah, lá vem ela com coisa diferente. Ah, eu aprendi que tal técnica era feita dessa maneira. Aí você vai participar de um processo seletivo que você não sabe nem por onde começar. Porque você aprendeu daquele jeito, só que as coisas mudaram. Ah, olha, eu sou formada há 10 anos, 15 anos, ninguém tira a minha vaga. Eu posso concorrer com qualquer outro candidato. Eu já trabalho há 10 anos. Será que isso realmente? Será que é uma verdade?
absoluta, olha que você pode estar enganado, seu ponto cego pode estar aí, no excesso de confiança. Lembra que você corre contra o tempo, que o tempo, na verdade, eu sempre falo isso, o tempo não existe, você que tem total domínio sobre ele. Ah, eu não tenho tempo, outro ponto cego, você não enxerga as prioridades. O que eu vou priorizar durante o meu dia? Eu tenho 1 hora de almoço, porque quando eu chego já, sei lá, vou dormir, ou cuidar do filho, enfim. Então, aquela 1 hora de almoço você precisa priorizar. Eu fiz isso por muitos anos, e acreditem, deu certo pra mim. Eu só tinha 1 hora de almoço. Eu precisava passar ali um processo. Eu estava já em outra empresa, mas eu queria galgar, eu queria novos horizontes, novas oportunidades, e eu ganhei essa oportunidade. Ganhei, não foi barato não, custou a minha priorização do tempo. E onde estava o ponto cego de pessoas que não conseguiram? Aquelas que sempre deixou pra lá, não, depois eu faço, deixa meu filho se formar, aí o filho se formou, teve neto, não, agora é a escolinha do neto, agora tem que tomar conta do neto, enfim. Cada um tem aquilo que prioriza. Então, veja onde está o seu ponto cego, onde que você não está olhando. Presta atenção, falta de oportunidades. Porque você não tem um direcionamento, dói. Mas se você procura exaustivamente, corre atrás, estuda, conhecimento, vai lapidando, com certeza você terá o melhor. Vamos lá, vamos interagir aqui. Teve um comentário. Correr atrás de conhecimento não quer demais, mas temos que ter a responsabilidade onde procurar. Perfeito! Bela colocação, então você entendeu a aula 2. Não é simples assim. Hoje, a tecnologia é maravilhosa, eu utilizo muito da tecnologia. Mas tem gente que pega uma frase rápida, pessoas que têm preguiça de ler, na verdade, e acreditam naquilo. Não vai nem verificar se é uma fonte segura, se aquilo que está sendo disseminado realmente é uma verdade. E aí você fica com aquela informação. Muitos alunos e muitos candidatos, quando eu fazia processo seletivo no hospital de campanha, logo no início lá da pandemia, vinham com cada resposta que, na época da pandemia, lá no início, né? Muitas coisas eram publicadas, muitas, em todos os setores, farmácia, fisioterapia, vários experts, entre aspas. Mas tinha os infiltrados que se aproveitaram desse momento trágico e que queriam vender ali os seus materiais e publicava cada coisa sem ser uma pesquisa, ser uma ciência por trás daquilo. Podemos até citar sobre as vacinas, por exemplo, quantas coisas aconteceram, mas enfim. Se eu, como profissional do controle de infecção, precisava, naquele momento, ter fontes seguras para fazer uma capacitação para toda uma unidade, se eu não tomasse cuidado com isso, eu ia disseminar várias tragédias, porque eu ia ensinar as pessoas a fazerem as coisas erradas. E assim acontece também para quem procura estudar, se aperfeiçoar. Às vezes houve uma questão, uma lei, por exemplo, que ela é de tal, ela é regional, ela é lá, sei lá, de outro estado, lá da Bahia, por exemplo. Não compete aqui a São Paulo. Mas a pessoa, ela tá ali, só pega aquela fonte, então você precisa de um direcionamento. O direcionamento faz a diferença, muito. E isso é comprovado, tá? Então, os pontos cegos, eles precisam ser elucidados, você precisa saber onde que tá o ponto cego. Esse checklist, para quem preencheu,
Ele mapeia de verdade onde que você está ou não pecando. E as pessoas que eu tive já um feedback, realmente elas estão pecando. Por quê? Ao preencher o checklist, ele deixa isso bem claro. Então, essa ferramenta, esse instrumento, ele veio mesmo para que você abra o olho e fale, nossa, eu não pensei nisso. Abre os olhos. Nunca é tarde. Terceira aqui, ó. Preencha abaixo as etapas do método Lília Moraes. O que você preencheu? São 3 etapas. Pelo menos coloque uma aqui, escreva para mim. Não importa se eu já vou iniciar aqui com as respostas, mas essa interação é muito importante. Coloca aqui para mim o que você respondeu. Quais são as etapas? Pelo menos uma. Aí, tem alguém que se salva aqui, que salva o coleguinha, eu falo sempre isso na sala de aula, né? Tem alguém que consegue dar uma resposta, não tem problema. Se você não sabe, escreve aqui, ó, não sei. Se caiu de paraquedas agora, quer ter acesso ao checklist, coloque aqui, ó, nos comentários, eu quero. E você será aí encaminhado pela minha equipe, terá acesso aí através de um link no direct, que vai te dar acesso lá à inscrição do evento e também ao checklist que tem também nos grupos, no grupo do WhatsApp. Então, quando eu coloco aqui, ó, olha, já respondeu uma pessoa, currículo. Então, 3 etapas do método que eu citei ontem na aula 2, para quem está aí e não acompanhou, e não tem problema se não conseguiu acompanhar, quando você for ter acesso a essa aula, você vai entender por que desta live de aprofundamento da aula 2, porque eu estou bem direcionando a aula 2 essas questões. Então, quando eu coloco aqui as etapas, ela quer dizer, muito bem respondido aqui, currículo, conhecimento e entrevista. 3 etapas aqui são super importantes. Então, quando eu coloco, pessoal, currículo, conhecimento e entrevista, já pegando o gancho aqui da outra questão, se alguém pular a etapa do conhecimento, que é uma das etapas, ela provavelmente estará, olha lá, letra A, insegura para participar de um processo seletivo. Letra B, sentindo que não aprendeu o que deveria no curso técnico. Letra C, precisando de atualização do conteúdo objetivo para ingressar no mercado de trabalho com segurança. E letra D, todas as alternativas anteriores. Coloca aqui para mim, A, B, C ou D. O que vocês acham? Se alguém pular a etapa do conhecimento, ela provavelmente estará o quê, pessoal? O que vocês acham? Essa questão aqui, ela é bem interessante. Tem até um exemplo na prática, tá? Todas as etapas, com certeza, ela estará pecando. Se ela pular a etapa do conhecimento, a insegurança para participar de um processo seletivo, ela vai entrar de sola. Porque o conhecimento é necessário. Você está concorrendo com pessoas que estão se atualizando. Então, aquela famosa frase, eu já tenho experiência, eu já trabalho há 10 anos, eu como recrutadora vejo muito isso, principalmente na entrevista. Eu já trabalho há 10 anos, eu aprendi essa técnica, ou fala de alguma protocolos de segurança do paciente, que é algo muito relevante do momento agora, o que a gente traz nas unidades de saúde, no momento é isso. Mas a pessoa, ela nunca se interessou, ela sempre fez aquilo daquele jeito, ou
ela está num setor específico, por exemplo, maternidade. Aí ela vai procurar, tá lá 10 anos na maternidade, mas a prova é para trabalhar na clínica médica ou no pronto-socorro. Enfim, ela não sabe nada de pronto-socorro, ela nunca procurou. É fácil ela conseguir ou não essa vaga? Claro que não, ela vai estar concorrendo com pessoas que estão buscando, estão lapidando. Eu trago até o exemplo de uma aluna, que ela, aluna minha do método, ela estava concorrendo aí à vaga, mas ela nem ficou como auxiliar, ela já foi para técnico. E uma área cujo as pessoas colocam, só entra na UTI neonatal se tiver experiência. Ela quebrou esse paradigma. E ela é recém-formada. O que levou ela a conseguir essa vaga? Não teve QI, né? Porque as pessoas costumam falar, é porque tem QI. Não teve. O que ela tinha? Conhecimento. Isso fez muita diferença. Então, se a pessoa é insegura, ela precisa melhorar essa insegurança. Ela precisa trabalhar esse comportamento. Isso é um comportamento que deve ser trabalhado. E olha que essa aluna era bem insegura no início. Mas ela foi lapidando, ela foi estudando, ela foi adquirindo conhecimento e teve segurança. Porque quando você tem segurança naquilo que você fala, pode desabar alguma coisa ali e você está se mantendo. Porque você estudou, você sabe daquela situação. Sentindo que não aprendeu o que deveria no curso. Então, se pular a etapa do conhecimento, com certeza você estará sentindo realmente o curso. Quando os alunos saem, eles saem com diploma, saem com conhecimento, mas muitas coisas, por exemplo, a preparar o aluno para o mercado de trabalho. Existem várias ferramentas de comportamento, técnicas de comunicação. Isso geralmente não é ensinado no curso. Então, se você não procurar aprimorar essa ferramenta, com certeza não terá aí sucesso. Temos aqui participação. Eu vou trazendo as respostas e também trocando aqui com vocês. A reciclagem é muito importante, pois sempre surge novas técnicas. E quem não acompanha fica para trás. Perfeito, exatamente isso. Já é uma vaga, você perde para você mesmo. Sempre, você sempre concorre com você mesmo. Sempre pense assim. E aí os outros são os outros. Você precisa se garantir. Então, se aquilo que você acredita não ter tido acesso a nível comportamental, seja na elaboração, a gente vai falar mais à frente aqui de um currículo, você precisa buscar. Precisando de atualização do conteúdo objetivo para ingressar no mercado de trabalho com segurança. Foi isso que eu acabei de falar, a atualização. Quando a gente tem a atualização, a gente precisa entender que não dá para estudar tudo. Tudo é muita coisa. É hemodinâmica, é hemodiálise, é UTI cardiológica, é UTI neonatal, é UTI pediátrica, é um pronto-socorro, é uma clínica médica, é uma clínica cirúrgica. Opa! Onde eu vou, quem eu sou, o que eu vou estudar, que direcionamento eu tenho. Eu preciso entrar no mercado de trabalho. Aí a pessoa, ela dá vários start em várias coisas e ela começa a ficar cansada mentalmente. Ela fica tão em cima, fadigada, ela não tem aquele direcionamento. Então, quando você se atualizar, você precisa focar. Qual lado seguir? O que eu vou estudar primeiro? O que vai ser cobrado no processo seletivo? Lembrando que o processo seletivo ele é feito de etapas. Tem
Até a escolha do currículo é uma etapa. O recrutador ele não perde mais tempo não, viu? Olhando o perfilzão para ver onde vai colocar aquela... Não existe isso. Isso aqui eu vou falar quando chegar na parte do currículo. E quando eu coloco aqui todas as alternativas anteriores, é porque eu acabei de explicar uma a uma. Faz sentido, todas as anteriores. Próxima questão. Se alguém pular a etapa do currículo, ó, essa questão aqui, meus alunos, sempre tem dúvidas, já entra lá no método com essa questão do currículo, que é o seu cartão de visita. Vamos e venhamos. Se alguém pular a etapa do currículo, ela provavelmente estará, vamos lá, copiando modelos prontos sem saber onde está errando. B, inserindo informações sem a certeza de que estão de acordo com a vaga pretendida. Falei na aula 2 isso, hein? C, perdendo várias oportunidades de ser selecionada e não sabe ao certo onde está errando no currículo. Ou D, todas as alternativas. Coloque aqui para mim, enquanto eu tomo a minha água. Coloque aqui o que você respondeu. Se você não sabe, fala assim, não sei, mas eu pretendo correr atrás. Isso é super importante. O currículo faz a diferença, hein? Seu primeiro contato com o recrutador é através do currículo. Não tem como ser diferente. Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Traga aqui o que você colocou. Enquanto isso, eu vou discorrendo aqui de cada alternativa. Então, quando eu coloco assim, aqui, se alguém pular a etapa do currículo, ela provavelmente estará. Todas as alternativas são corretas, tá? Mas vamos lá, alternativa 1. A aqui, copiando modelos prontos sem saber onde está errando. Com certeza, se você pular essa etapa, ó, letra D, perfeito, todas, muito bem. Você não tem um conhecimento para elaborar um currículo. Ah, eu vou entrar na internet, vou digitar lá, modelo de currículo. Aí você pegou lá, modelo qualquer. Será que cabe para aquele perfil da vaga que você está procurando? Será que as informações daquele modelo que você pesquisou realmente condiz com todas as suas habilidades, as suas práticas? Tudo você vai colocar? Então, se você copia os modelos, com certeza você pulou a etapa aí do currículo, de como elaborar um currículo de forma adequada. Inserindo informações sem a certeza de que estão de acordo com a vaga pretendida. Se você está se candidatando para uma vaga de auxiliar de enfermagem, você colocar várias outras coisas, ou a menos ou a mais do que pede a vaga, aquele famoso, vou encher linguiça ali até, estou aberta para qualquer oportunidade ou para a oportunidade na empresa. Que objetivo geral é esse? Você está pensando que o recrutador ele vai olhar, olha, deixa eu ler aqui 2 folhas de currículo, olha, até que dá para colocar essa pessoa em setor, não existe isso. Procure sempre saber qual a vaga que precisa, qual o perfil, quais são as atribuições daquela vaga. Direciona. O recrutador ele não vai perder o tempo dele, vai fazer só assim, isso aqui tem muita coisa. Vocês ouviram aí na aula 2, as minhas alunas, falando sobre isso. Ah, professora, eu perdi a aula 2, já sabe como acessar. Então, para quem chegou, não conseguiu assistir, a 1 e a 2 já estão disponíveis, depois vai lembrar dessa live de aprofundamento, porque estou direcionando aqui para que você consiga obter as respostas, que na verdade ficam pipocando na sua mente.
perdendo várias oportunidades de ser selecionado e não sabe ao certo onde está errando no currículo. Se você não tem um direcionamento para elaborar um currículo, com certeza as chances de você errar são diversas. Começando pela própria formatação do currículo. Um currículo poluído, com erros gramaticais, sem fundamento. Tem currículo que ele conta uma história que só existe na cabeça da pessoa que escreveu ali. E não tem um começo, um meio e um fim. Fora de ordem. Mas a pessoa coloca no objetivo um texto. Estou aberta para a oportunidade na empresa, porque eu acredito. O recrutador, ele quer ser assim, objetivo, ele tem pouco tempo. O recrutador, o analista de recursos humanos, ele tem lá zilhões de currículo. Ele não vai ler um texto pronto, copiado e colado de uma internet. O recrutador, existem técnicas para que ele saiba se aquele currículo ele foi copiado e colado. Ele sabe. Então, se você pular essa etapa, com certeza você vai se dar mal. É algo que você precisa focar. Esse checklist está lhe mostrando isso. Então, prestem atenção. Então, a letra D é a resposta certa. Vamos lá, temos interação aqui. Quando copiamos um currículo da internet, é como se estivéssemos oferecendo os serviços de uma outra pessoa. Muito bem, olha, você está de parabéns. Não é você. E aí eu falo isso, já puxando o gancho da entrevista. Não adianta você decorar um texto pronto, falar bonito. O recrutador, ele vai mudar a pergunta. E se você copiou e colou e decorou aquilo, que condiz com o que você realmente é, lembrando que a mentira, ela é descoberta logo de cara, logo na hora que a pessoa emite o currículo. E o recrutador tem técnicas para saber se o que você escreveu condiz com o perfil da vaga, e ele descobre isso através da próxima etapa aqui, ó, entrevista. Olha só essa daqui. Se alguém pular a etapa da entrevista, ela provavelmente estará batendo na trave sempre e reprovando na entrevista. Tem alunos que chegam para mim e falam, nossa, fiquei frustrado, não passei na entrevista. Nem sabe o porquê não passou. A pessoa, ela, na verdade, nem enxerga porque ela não passou, ela não sabe o porquê. É muito interessante isso. Então, batendo na trave, sempre reprovando na entrevista. Letra B, insegura por não saber o que será perguntado na entrevista. Não faz ideia. C, falando que não deve por não ter um direcionamento e nem percebe que está perdendo a vaga por isso. Tá aqui no checklist. Ou todas as alternativas. O que vocês acham? Na entrevista, o recrutador ou o coordenador da área que você vai atuar, ele vai fazer perguntas direcionadas que você não imagina. Se você chega e já fala assim, ó, eu tenho experiência em UTI pediátrica. Pois bem, trabalho há 20 anos. Existe essa possibilidade? Existe. Aí na entrevista, ele vai fazer perguntas que condizem com esse perfil que você citou no seu currículo. Aí ele utiliza o que? Ele quer saber do comportamento, das habilidades que você desempenha. Aí ele vai fazer uma pergunta não só direcionada ao UTI pediátrica, ele pode fazer uma pergunta do tipo assim: como que você garante, veja bem, eu faço sempre essas perguntas, uma transição de cuidados de forma segura? Ele nem perguntou se você sabe funcionar acesso venoso periférico. Ele não perguntou se você sabe ofertar a dieta
de forma gravitacional. Sabe por quê? Isso é prática. Isso você desenvolve. Ele quer saber o seu conhecimento. Você sabe, numa transição de cuidados, o que é importante? O que a gente precisa garantir para a criança? Primeiro, o que é transição de cuidados? Ele fez uma pergunta. Independente se você trabalha numa UTI pediátrica, numa UTI neonatal, numa UTI adulto, PS, clínica médica, maternidade. Transição de cuidados, eu vou passar o plantão. Eu vou transferir o cuidado desse paciente para uma outra pessoa. E aí? Você tá crente, tá achando que ele vai falar, você sabe posicionar a veia do bebezinho? Porque essa habilidade, isso você desenvolve no seu dia a dia. Ah, mas eu sou recém-formado e eu não sei funcionar acesso venoso periférico. Você não precisa falar isso para o recrutador. Ele está com o seu currículo em mãos. Ele sabe que você se formou agora em janeiro de 2023. Ou março, fevereiro. Ele não vai fazer essa pergunta para você. Porque habilidades são desenvolvidas lá, na prática. Ele quer saber além. Ele quer saber se na transição de um cuidado, você sabe o que é segurança do paciente. Se quando você passar plantão daquela criança ali na UTI pediátrica, ou você falar de um cuidado específico, de um exame que ela vai fazer, se ela realmente estará em jejum, se esse jejum está na prescrição, se a mãe ou o acompanhante daquela criança está ciente. Quais as ferramentas que você utiliza nessa transição de cuidados? No mínimo, aqui logo de cara 2. A identificação correta. Você está com o prontuário da pessoa certa, da criança certa. E comunicação efetiva, que é a meta 2 de segurança do paciente, que é a comunicação. Ah, eu fiz tudo, mas eu esqueci de falar do jejum, que a criança vai fazer meia-noite, o exame, tomografia, com contraste, por exemplo. Quantas vezes eu trabalhei 21 anos com criança? O exame era marcado, a criança estava X tempo de jejum, mas aí trocou acompanhante e não foi avisado. A equipe não deixou nenhum comunicado no leito, no berço, dizendo que não era para oferecer. Esqueceram de ligar para a nutrição e a pessoa que estava ali responsável pelas mamadeiras deixou a mamadeira ali. A pessoa que está ali com a criança, vê aquela e trabalhar com criança, eu estou citando esse exemplo que é algo real, que acontece mesmo, tá? Na fome, no choro, no desespero, o familiar quer saciar a fome. Aí, suspensa a tomografia, a criança ficou de jejum desde o meio-dia. A tomografia ia ser feita a X hora. Tá até no sorinho, porque não pode ficar muito tempo sem comer. Teve falha de comunicação. Isso pode ser perguntado numa entrevista de uma forma que você acha que você tem 10, 15 anos lá na UTI pediátrica e acha que vai perguntar lá, que não, é muito importante todos os processos, as habilidades, mas o recrutador ele já sabe que ele não vai fazer essa pergunta para você. Você se informar. Ele pode fazer assim, ó, você sabe quais são os cuidados para evitar uma lesão de pele, uma flebite? Conhecimento. Você tem que saber isso. Precisa avaliar a fixação, se a fixação promove a visualização do pertuito aqui do acesso venoso, se está com a data, quanto tempo já tem ali aquele catéter, é essa informação. E vai perguntar exatamente da técnica da punção, que é algo que deixa as pessoas de cabelo em pé, tira o sono. Ah, mas eu não sei puncionar. Isso você desenvolve
No momento da entrevista, você tem que entregar o seu melhor, que é o conhecimento. Eu já falei. Isso ninguém tira de você. Então, vocês precisam sempre entender. A entrevista ela é direcionada para que você consiga trazer o máximo de informações que o recrutador está louquinho para saber e quer você, porque você sabe o que está falando. Então, se você não fez as questões, não tem aqui o checklist, não perca. Isso aqui é uma ferramenta super importante, com certeza, pessoal. Vai fazer a diferença na sua vida. Não adianta falar que tem habilidade, lógico, dependendo do cargo, dependendo da vaga, precisa da pessoa já com aquela formação, mas isso não é uma regra. Isso é uma exceção, não é uma regra. Eu, por exemplo, posso citar. Quando entrei lá para o serviço de controle de infecção hospitalar, eu era recém-formada, eu não tinha especialização em controle de infecção. Mas eu consegui a vaga, porque eu tinha outros conhecimentos. Mas, na entrevista, o diretor da unidade, que eu fui entrevistada pelo diretor, falou, olha, a gente não vai pagar essa especialização, mas você precisa ter. Te interessa fazer? Eu posso te liberar para fazer. Gente, isso é um presente. Eu devo isso até hoje. Tenho contato com ele, assim, de vez em quando, e eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo isso. Obrigada, de verdade, por ter acreditado em mim. Porque aquela vaga poderia ser preenchida por uma pessoa que tinha a especialização. Mas eu tinha outras coisas que foram despertadas e que a empresa precisava. E com essa oportunidade, eu lapidei meu conhecimento, eu corri atrás, eu fui fazer especialização. Daquela eu senti que dava para fazer uma outra que condizia ali com várias questões, que foi segurança do paciente. E é assim que deve ser. Eu estou citando meu exemplo, porque quem me conhece sabe muito bem da minha história. Eu falo isso com muito orgulho. E não vem falar, mas é porque tem muita experiência. Na ocasião eu não tinha, agora eu tenho, mas eu não tinha. Então, não criem na cabeça situações que, mas eu não vou conseguir, porque, fulana ali nem tem experiência. A minha aluna, ela vai contar amanhã para vocês como é que foi essa história com ela. Ela não tinha, ela citou a vontade de trabalhar numa unidade neonatal. Mas ela nem cogitou, porque não tinha experiência na cabecinha dela. E para onde que ela foi? Para essa área. Mas ela vai contar amanhã para vocês, com certeza, que teremos outra live aqui amanhã muito especial. Então, eu gostaria muito que vocês não perdessem, porque são pessoas que passaram exatamente essas situações que vocês estão passando agora, de insegurança, ou, na verdade, não sabe, não tem um direcionamento. E nada melhor do que você ouvir delas, das próprias alunas. Então, amanhã teremos essa live de aprofundamento, mas será da aula 3, eu já vou trazer aqui. Então, vamos para algumas questões. A entrevista é o momento de mostrar para os entrevistados que você tem conhecimento sobre sua área. Às vezes o excesso de confiança reprova muita gente, então devemos tomar muito cuidado. Perfeito, você assistiu toda a aula 2, hein? Tá muito legal aqui a sua interação. É exatamente isso, excesso de confiança, deixa você de fora, hein? Tome cuidado com isso. Eu, como recrutadora, eu vejo muito isso. Para mim é muito mais claro, porque eu estou ali no dia a dia. Mas você com certeza deve ter conhecido aquela coleguinha que foi lá, tentou aquela vaga e voltou, olha,
Tu acredita? Perdi a vaga para aquela pessoa que nem experiência tinha. É exatamente isso, gente. É exatamente isso. O excesso de confiança. Então, gostei assim da sua participação aqui do outro lado. Tenho certeza que você não vai perder a aula de amanhã, que será liberada. Então, quero agradecer aqui a participação de todos na live de hoje, nos elogios no direct, das mensagens, as pessoas perguntando, nossa, eu não tô conseguindo assistir no horário e, de repente, será que eu consigo assistir depois? Fiquem tranquilos, estou aqui garantindo para você que sim, que você terá acesso, mas tem um tempinho aí, tá, pessoal? Até domingo você consegue acessar. Ah, eu não consegui assistir a 1, a 2 e a 3, mas a sexta-feira ou no sábado eu vou assistir. Até domingo, sim. Depois, não mais. Então, essa aula 1, que foi segunda-feira, já está lá. 2, que foi ontem. E a 3, amanhã. Então, vou pedir aqui, tá? Para quem não fez os resumos da aula 1 e 2, corra que ainda há tempo. Vai lá, posta na comunidade. Não é no direct, é na comunidade do Facebook. E amanhã, após a liberação lá da terceira aula, você também poderá fazer o resumo dessa terceira aula. Fez o resumo das 3 aulas, posta lá na comunidade do Facebook, que eu e a minha equipe estará ali avaliando todos os resumos e com certeza você não irá se arrepender, porque vai ter um presentaço esperando por você. Então, é bem rápido para quem não sabe como fazer. Escreva aqui, eu quero. Minha equipe coloca aqui, coloca na mensagem, eu quero. A minha equipe manda o link para vocês direto lá no direct, tá? Ou você vai lá no Instagram, na bio, e tem o link do evento para você fazer inscrição. Perfeito? Então, não tem como ficar de fora. Posta lá os seus resumos. E não esqueça que amanhã, 8 horas, recados agora, 8 horas da manhã, a terceira aula, a aula 3, será liberada. Então, amanhã, sexta-feira, faremos, amanhã mesmo, tá? Às 20 horas, a live de aprofundamento dessa aula 3. E também teremos uma convidada super especial, uma minha aluna, que vai trazer aqui a experiência dela, como que ela ingressou no mercado de trabalho, e você não pode perder, porque essa história dela pode ser uma página da sua também. Então, não perca, quero agradecer muito a participação. Vamos lá, eu que agradeço o conhecimento passado, muito bem, gratidão, muito obrigada, de verdade. Pessoal, estou fazendo o melhor, estou oferecendo aqui o melhor de mim. Eu espero que vocês aproveitem, porque com certeza você vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, eu espero, agradeço de coração aqui a presença, espero você amanhã, 8 da manhã, aula 3, e às 20 horas, a aula de aprofundamento, a live sobre a aula 3, que é a live de aprofundamento, como fizemos hoje, sempre com checklist. Não tem o seu ainda em mãos? Corra lá, não perca, a oportunidade está aí, batendo na sua porta. Abra e seja feliz. Até amanhã, se Deus quiser, espero por vocês, pessoal.